Era uma tarde ensolarada quando ela olhou para cima e viu o sinal vermelho. O tráfego estava parado, mas um carro vinha em alta velocidade. A colisão foi inevitável, e o impacto a deixou atordoada. Seu corpo doía, e ela mal conseguia formular uma prece: Deus, me ajude. Naquele momento, o controle lhe escapou das mãos. Criada no interior do leste do Texas, sua infância foi repleta de liberdade e aventuras na natureza. No entanto, também havia dor. Sua mãe sofria de problemas mentais, e o abuso emocional e físico a isolou. Refugiou-se nos livros e nos estudos, vendo a faculdade como sua chance de escapar. Na Universidade do Texas, suas notas começaram bem, mas logo caíram. A depressão a assolava após um difícil término de relacionamento, e o consumo excessivo de álcool e drogas estava fora de controle. Ela se viu atormentada por pensamentos sobre a mortalidade, mesmo sendo agnóstica na época. Leu obras espirituais, buscando respostas, mas a incerteza persistia. Nunca havia considerado ter seguro de saúde, afinal, era apenas uma estudante universitária. No entanto, aquele acidente mudou tudo. A vida escapou de suas mãos, e ela se viu confrontada com o desconhecido. A espiritualidade, antes distante, agora parecia mais próxima do que nunca. Após o acidente, ela foi levada às pressas para um hospital no centro da cidade. Os exames de tomografia revelaram uma coluna quebrada em vários lugares, e o choque a dominou. Ela nunca havia conhecido alguém que se recuperasse de uma cirurgia na coluna e, naquele momento, não sabia se voltaria a andar. Desesperada por informações, ela buscava respostas dos enfermeiros e implorava por analgésicos para aliviar a dor insuportável. No entanto, eles recusaram, insistindo que apenas um neurocirurgião poderia autorizar a cirurgia. Amarrada a uma maca por 17 horas, ela estava emocionalmente abalada, gritando e chorando. Finalmente, o neurocirurgião chegou. Ela não hesitou em expressar sua angústia: se eu não puder andar, vou me matar. Preciso que você me opere. O médico, exausto após 40 horas de plantão, concordou: estou indo, mas antes preciso descansar e comer algo. Claro. Aqui está a narrativa em terceira pessoa baseada no texto fornecido. Depois, ela voltaria e a operaria. Sentiu um enorme alívio. Tudo aquilo era o mundo físico, e sua mente estava totalmente focada no momento. Preocupava-se com as aulas, ansiosa para voltar a andar, mas não estava preocupada com a morte. Mesmo quando lhe disseram que havia apenas 17% de chance de sobreviver, ela manteve a calma. Quando a levaram para a cirurgiã apertou sua mão, e isso foi a última coisa de que se lembrou até sair do próprio corpo. No instante em que saiu, estava no canto da sala, observando os cirurgiões e seu próprio corpo. Fora do corpo, não via com os olhos normais, tinha uma visão de 360 graus e podia focar em algo ou ver atrás de si. Lembrava-se das cabeças dos cirurgiões, das mãos deles e da música tocando no rádio. Estava ciente da sala e dos médicos. Então, pensou: estou viva. Existo além deste corpo. Sentiu-se empolgada, era um momento profundo. Não havia palavras para descrever aquela felicidade, apenas alívio e paz absoluta. Ela estava convencida naquele primeiro momento, pois sua consciência estava em paz, algo que raramente sentirá antes. Fora do corpo, não havia dor, apenas paz. A cirurgiã, de Flan, tinha seu assistente ao lado, e ela olhou para eles, vendo seres de luz atrás deles, com cerca de 3 metros de altura. Esses seres se comunicavam telepaticamente e estavam lá para enviar cura através dos neurocirurgiões para o corpo dela. Garantiram-lhe que ela voltaria a andar, talvez até correr novamente, e que tudo ficaria bem. De repente,
o monitor mostrou uma linha reta, e ela pensou: estou tecnicamente morta e não quero assistir a isso. Eles se perguntavam o que fariam. Como a reanimariam? Anos depois, descobriu que estava sofrendo uma hemorragia interna, sangrando até a morte. Os médicos começaram a cauterizar veias e administrar transfusões de sangue, trazendo-a de volta. No entanto, ela já havia deixado seu corpo. Em sua forma espiritual, atravessou paredes, passando pela primeira e depois por outras. Viu seu padrasto comprando um chocolate em uma máquina. Em seguida, flutuou para um espaço acima de Austin, no céu noturno. A liberdade era maravilhosa, não sentia medo, apenas uma sensação de liberdade e felicidade. Mesmo sabendo que voltaria ao corpo, pensou: estou bem longe agora. Talvez eu não volte. Talvez eu fique aqui, e tudo bem se eu permanecer fora do corpo. Sentia-se apoiada por uma consciência maior, algo que o Dr. Eben Alexander e outros mencionaram. A experiência fora do corpo não se comparava a estar no corpo, era diferente. Muitas pessoas falam sobre reencarnação, e agora isso fazia total sentido para ela. Naquele momento, refletia sobre a vida e percebia que amamos. Sentiu a energia de todas as pessoas que já conhecera e quis dizer a todas elas: eu amo vocês. Sejam melhores, sejam felizes, aproveitem suas vidas. As imagens do telescópio lembravam-na do que vira, e uma vasta extensão de estrelas e luzes. Flutuava em um lugar desconhecido, mas sabia que estava entre as estrelas. Sentiu também uma inteligência superior, uma luz quase como a dos anjos. Essa luz transmitiu mensagens: o amor é tudo que importa. É o que levamos quando partimos daqui. Seja como uma criança. Essas mensagens, simples e profundas, mostraram-lhe momentos de sua infância brincando na natureza e momentos de fé. As coisas negativas derretiam como sombras que simplesmente desaparecem. Era como se a mensagem fosse: o amor é tudo que levamos conosco. Não carregamos mais nada. No lugar de luz, ela viu uma revisão de sua vida. Observou momentos em que poderia ter sido melhor, quando era um pouco exclusivista e julgava os outros. Sentia orgulho por ter ingressado na Universidade do Texas e olhava de cima para aqueles que não haviam frequentado a faculdade. Nos empregos em que trabalhou, notou as pessoas que atuavam em tempo integral, como funcionários de restaurantes. Ela percebeu como essas pessoas eram gentis. Um casal em particular rezava por ela, o que a emocionou profundamente. Mesmo sem lhes dar atenção devido à forma como se vestiam, ela refletiu: posso ser uma pessoa melhor após essa revisão da vida. Posteriormente, encontrou-se em um lugar repleto de vegetação e grama exuberante, sem morte. Alguns podem chamá-lo de céu, mas para ela, parecia uma consciência da qual participava. Seu avô apareceu, desejando recriar algo de sua infância, sabendo que ela gostava de andar na traseira de sua caminhonete. O avô parecia diferente, jovem e bonito, brilhando como os anjos. Nele, não havia morte, ele era a única pessoa com quem ela tinha conexão e que já havia falecido. Juntos, passaram um tempo na traseira da caminhonete, movendo-se lentamente pela grama verde. Quando ele perguntou se ela queria continuar, ela olhou para cima e entendeu o que ele queria dizer. Havia mais nessa experiência, e Deus estava do outro lado. Ela saiu disparada da caminhonete, e sua alma voou em direção a Deus. Sentiu-se ótima, todas as inseguranças desapareceram, e ela se sentiu profundamente amada. Pensou: este é o melhor lugar que já experimentei. Na experiência de quase morte, TQM. Ela encontrou-se clinicamente morta, mas retornou à vida com uma história surpreendente. Sentia-se segura e envolvida por amor, desejando se aproximar da fonte de Deus e dessa vibração de amor incondicional.
No entanto, Deus tinha outros planos. Disse que ela seria uma professora. Ela resistiu, querendo ganhar dinheiro e não seguir um caminho tradicional. Mas Deus insistiu, e essa foi a última coisa que ouviu na presença divina. Como se transformada em uma bola de energia, foi jogada de volta à escuridão em direção ao próprio corpo. Ao acordar na sala de recuperação, ainda estava presa àquela experiência. Mesmo após sair da anestesia, sentia-se conectada ao ambiente, com uma leve tristeza ao voltar à especificidade de ser ela mesma. Voltar ao corpo foi difícil, pois o corpo guarda traumas e memórias, mas ela sabia que era eterna e livre. Embora não tenha sido sua escolha, foi enviada de volta com uma missão específica. Por 3 dias, permaneceu na UTI, conectada a máquinas. Após conseguir mover os braços e falar, ela registrou tudo em um diário. Receosa de que a morfina na emergência pudesse apagar a experiência, anotou descrições detalhadas dos anjos. Eles não eram como nas pinturas, eram seres de luz muito maiores e mais intensos. Curiosa, perguntou às enfermeiras se acreditavam em Deus, e muitas responderam afirmativamente. Ela compartilhou: Deus é essa grande bola de luz. Até indagou a cirurgiã sobre o tempo em que ficará morta. A resposta foi que havia estado nesse estado por cerca de 2 minutos e meio, recebendo várias transfusões de sangue. A partir desse momento, passou a enxergar as pessoas de forma diferente, percebendo manipulações e inseguranças em sua família. Tentou compartilhar a experiência com sua mãe, mas apenas sua avó foi receptiva, dizendo: deixe-a falar, está tudo bem. Essa é a experiência dela. Sua mãe, no entanto, revirou os olhos e questionou como ela poderia saber algo sobre Deus. Percebeu que nem todos estariam abertos a essa experiência. Após uma longa recuperação de 9 meses, imobilizada com um colete, ela mergulhou em material espiritual, mantendo-se em contato com o processo físico de cura. Após semanas de melhorias, ela conseguiu andar. Antes da experiência de quase morte, era reservada, mas depois, amava a todos. Caminhava pelas ruas, preocupando-se com cada ser humano, enxergando a luz em todos. Sua telepatia permitia entender os pensamentos e sentimentos das pessoas. Amava os animais e sentia uma felicidade indescritível e liberdade ao explorar o mundo, percebendo a consciência e beleza nas árvores e em tudo ao seu redor. Retornou à escola, obteve sua certificação de ensino e começou a ensinar. Ao entrar na sala de aula, compartilhou sua verdade: eu não queria ser professora, e sei que vocês também não querem estar aqui. Mas me disseram para vir, e esta é minha história. Os alunos ficaram boquiabertos, e desde o início, houve muita comunicação e conexão. Ela descobriu que as pessoas adoram essas histórias, que as fazem refletir sobre o que vem após a morte. Para ela, tudo é simples e há apenas amor. No entanto, aqui, o medo às vezes leva as pessoas a atacar ou manipular por insegurança. Ela vê o medo como um bloqueio à luz divina. Apesar das frustrações, esforça-se para usar sua energia de forma positiva, esperando que mais pessoas despertem para nossa conexão quântica e de unidade. Se todos percebessem que estamos interligados e somos um só, buscaríamos aliviar o sofrimento na sociedade. Essa experiência de quase morte a transformou profundamente.